Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa 31ª aula da disciplina de Língua Portuguesa. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar algumas regras de ortografia. Vamos lá? A primeira regra que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o uso do mais conjunção de oposição, de coisas contrárias, e o uso, do mais de quantidade, tá? Uma regra que confunde muitas pessoas. E na aula de hoje, tá? Nós vamos trabalhar essa regra. Ou seja, quando é que a gente usa o mais de oposição, de contrariedade e esse mais de quantidade, tá? Então vamos lá, vamos começar. Esse primeiro mais, que é o mais sem o i, né? Ele tem um sentido de oposição, contrariedade, ou seja, coisas contrárias. E nós só vamos utilizar esse mais, ou seja, o mais sem o i, quando a frase ela expressar esse sentido de coisas contrárias. Vamos ver alguns exemplos? Os alunos estudaram bastante para a prova, mas foram reprovados. Percebam que nessa frase tem um sentido de coisas contrárias. Por quê, tá? Se os alunos estudaram bastante para a prova, o mais provável é que eles fossem aprovados. Mas eles não foram. Eles estudaram bastante para a prova, mas foram reprovados. Percebam que há um sentido contrário, ou seja, coisas contrárias, coisas opostas. Então, nesse caso, tá certo? Nós utilizamos o mais sem i. Vamos ver outros exemplos. O Covid-19 está fazendo milhares de vítimas, mas a população não está com medo. Percebam que essa frase ela também tem um sentido de coisa contrária, coisas opostas. Por quê? Se o Covid-19 está fazendo milhares de vítimas, a população deveria estar com medo, mas ela não está. Ou seja, esse vírus está fazendo milhares de vítimas, mas a população não está com medo. Percebam que são coisas contrárias, sentidos opostos. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o mais sem i, ou seja, a conjunção mais, que tem esse sentido contrário, sentido de oposição, coisas contrárias. Esse mais, ele pode ser substituído na frase por porém. Então, quando vocês forem utilizar o mais, vocês podem até fazer essa substituição. Por exemplo, os alunos estudaram bastante para a prova, porém foram reprovados. Percebam que a frase fica com sentido, não é isso? É porque o porém, ele também é uma conjunção que indica o sentido de oposição. Tá certo? Então, o mais, sem o i, ele é uma conjunção que vai indicar oposição. Ou seja, sentido de contrariedade, coisas contrárias. Vamos para o próximo mais? Agora, esse mais com i, ele sempre vai indicar aumento de quantidade, ou seja, algo que aumenta. Vamos ver alguns exemplos. Os jovens querem mais oportunidades de emprego. Percebam que esse mais aqui, ele é com i, porque ele está aumentando. Percebam, os jovens querem mais oportunidades. Ou seja, eles têm uma determinada quantidade, mas eles querem mais. Então, é mais com i. A população necessita de mais atenção. É o mais com i, por quê? Porque a população deseja um aumento de atenção, ou seja, mais atenção. A população deseja uma sociedade mais justa. Percebam que ela quer mais. Nessas três frases, tá? São exemplos de quando nós vamos utilizar esse mais com i. Porque ele sempre vai dar o sentido de quê? Algo que aumenta, algo que cresce. E, nesse caso aqui, do mais com i, né? Ele pode ser substituído, ou seja, trocado por menos. Por exemplo, tá? Os jovens querem menos oportunidades. A população necessita de menos atenção. A população deseja uma sociedade menos justa.
Percebam que esse mais com i, ele pode ser trocado, ele pode ser substituído por menos. Então, quando vocês ficarem em dúvida, né, se vai utilizar esse mais com i, vocês podem trocar por menos. Se a frase ficar com o mesmo sentido, então vocês sabem que é o mais com o i. Tá certo? Aqui, tá certo? Tem algumas questões para vocês fazerem e vocês vão completar essas lacunas ou com o mais com i ou com o mais sem i, que indica contrariedade. Por exemplo, nessa primeira frase, ó, eles são os alunos mais aplicados da sala. Percebam que esse mais aplicados é um sentido de quê? De algo que aumenta, de algo que cresce. Ou seja, é o mais no sentido de quantidade. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar o quê? O mais com i. Vocês vão observar as próximas frases e vão responder. Tá certo? Agora, tem uma segunda questão, tá certo? Tem algumas frases e vocês vão dizer se essas frases estão corretas ou incorretas. Ou seja, vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, aqui, ó, colocou toda a sua força, mas não conseguiu abrir a porta. Esse mais aqui, sem o i, ele indica o quê? Ele indica contrariedade, oposição. Essa frase aqui, ela está indicando contrariedade, oposição? Vamos dar uma olhadinha. Colocou toda a sua força, mas, porém, não conseguiu abrir a porta. Então, realmente, essa frase ela está indicando contrariedade. Então, ó, ela está verdadeira. Vocês vão analisar as demais frases e vão dizer se está verdadeiro ou falso. Agora, nós vamos estudar o uso dos porquês. Quando é que nós utilizamos cada um dos porquês, tá? Aí vamos lá. Quando eu vou dar essa aula de porquês, geralmente eu gosto de separar. Eu primeiro coloco os porquês sem acento e depois eu coloco os porquês com acento, tá? Então vamos lá. Vamos ver primeiro os porquês sem acento. Então vamos lá. Porquê separado e sem acento. Esse daí é o porquê de fazer perguntas, ou seja, eu vou usar o porquê separado e sem acento todas as vezes que eu quiser fazer uma pergunta. Por que o restaurante não abriu? Por que você não compareceu à prova? Por que você não gosta de comida chinesa? Percebam que esse porquê separado sem acento, ele é usado para fazer perguntas. Uma característica desse porquê é que ele pode ser substituído por qual motivo. Por exemplo, por qual motivo o restaurante não abriu? Por qual motivo você não compareceu à prova? Por qual motivo você não gosta de comida chinesa? Então, o porquê separado e sem acento, ele é utilizado para fazer perguntas. Porquê junto e sem acento, ele é utilizado para dar respostas. Ou seja, toda vez que eu quiser apresentar a explicação ou o motivo de algo, aí eu vou usar o porquê junto e sem acento. Por exemplo, a pizzaria não abriu porque faltou energia. Percebam que nessa frase eu estou dando uma explicação, uma resposta. Eu estou dizendo o motivo pelo qual a pizzaria não abriu. Não compareci à prova porque estava doente. Percebam que nessa frase a pessoa está dizendo, está explicando o motivo pelo qual ela não foi fazer a prova. Não gosto de comida chinesa porque é muito temperada. Percebam que essa frase também é uma resposta. A pessoa está explicando, né, mostrando o motivo pelo qual ela não gosta de comida chinesa. Então percebam, vamos voltar aqui à tela. Porquê separado e sem acento é o porquê de perguntas. Porquê junto e sem acento é o porquê de respostas, quando você vai apresentar uma explicação ou um motivo de algo. Agora nós vamos estudar
os porquês com acento. Aí vamos lá. Então, vamos começar pela mesma sequência. Porquê separado e com acento. Esse daí é o porquê de final de frases. Ou seja, eu vou utilizar o porquê separado e com acento todas as vezes que ele aparecer no final de frases. Tá? Por exemplo, aqui, ó, a pizzaria não abriu. Por quê? Percebam que é uma pergunta, mas o porquê está lá no final da frase. Você não compareceu à prova. Por quê? Você não gosta de comida chinesa. Por quê? Percebam que nessas três frases, o porquê está no final da frase. Então, todas as vezes que o porquê aparecer no final da frase, nós vamos usar o porquê separado e com acento. E o último porquê, tá? É o porquê junto e com acento. Quando é que eu vou utilizar esse porquê? Eu vou utilizar o porquê junto e com acento todas as vezes que antes do porquê aparecer o artigo o. Ou seja, todas as vezes que aparecer o artigo o antes do porquê, eu vou utilizar esse porquê junto e com acento. Vamos ver os exemplos. Não sei o porquê da pizzaria estar fechada. Percebam ó, que antes do porquê aparece o o. Não sei o porquê de você não ter comparecido à prova. Mais uma vez, ó. Antes do porquê aparece o ó. Não sei o porquê de você não gostar de comida chinesa. Percebam que nessas três frases, antes do porquê, aparece um ó, o artigo ó. Então, todas as vezes que isso acontecer, então nós vamos usar o porquê junto e sem acento. Aqui há algumas questões para vocês fazerem, tá certo? Vocês vão ler as frases e vocês vão usar o porquê, tá certo? O porquê adequado. Bem, pessoal, a aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula.